Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Bem-vindo, professor Siqueira, ao nosso programa. Hoje estreia um novo programa na BH News, Interconexão Brasil. Nosso propósito é pensar os desafios do desenvolvimento brasileiro e mineiro na sua complexidade e modernidade. E fazer também uma interface entre a universidade e a sociedade e os problemas atuais. Nós começamos hoje com um tema extremamente importante, que é a análise da qualidade e dos desafios da educação no Brasil e na América Latina. O nosso convidado é professor da Universidade Federal, doutor em Ciência da Computação, vice-presidente da PUB e é também uma liderança nacional em termos sindicais. Professor Siqueira, bem-vindo aqui ao nosso programa de estreia. Boa Eu queria noite. começar exatamente pelo desafio, pelo um balanço da educação no Brasil. Que balanço pode ser feito? Bom, a gente vê que nós temos mundos distintos, né? Educação básica e média sofrendo enormemente com a qualidade muito baixa e as universidades públicas com um nível de excelência internacional, com inserção mundial, inclusive. Então, nós temos dois mundos distintos, um de excelência e um outro de caos, praticamente. Quer dizer, o grande desafio, então, seria melhorar a qualidade da educação. Seria isso mesmo, professor? Com certeza, especialmente da educação básica e do ensino médio. Quem estuda educação e quem milita na universidade, sempre nós colocamos que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. A Constituição de 88 trouxe, digamos, uma nova concepção para a educação no Brasil. Qual a sua avaliação? Eu vejo que a Constituição de 88 definiu a responsabilidade da educação básica para os municípios, o ensino médio para os estados e a educação pública superior para a União. Isso teve como consequência que a queda da educação pública, básica, no ensino médio foi muito grande. E a tentativa de se consertar isso vem por parte do governo federal, inclusive com a lei do piso salarial do professor. Sim. Há uma ideia antiga no Senado, defendida até por um ex-ministro da Educação, que a educação primária deveria ser federal e as universidades federais deveriam passar para o Ministério de Ciência e Tecnologia. O que lhe parece dessa ideia, professor? Eu acho que, em parte, ela é boa. Ou a questão da carreira de professor ser uma carreira de Estado, então ser responsabilidade da União, eu acho que é o que vai fazer com que a qualidade da educação aumente. A iniciativa, né, de piso salarial nacional já vai nesse sentido, mas é preciso avançar mais, tornar a carreira de professor a carreira de Estado. Agora, a questão das universidades passarem para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu acho que ela não é muito boa. Primeiro porque a universidade, claro que faz pesquisa, mas não é essa a única atribuição dela, né? A extensão e, evidentemente, ao ensino. Então, é preciso que ela fique mesmo no MEC. Sim. E aí tem a questão do orçamento, né, da educação. A luta hoje é pelo aumento do orçamento da educação para 10% do PIB, para 100% da verba do pré-sal ser dedicado à educação. Então, se a gente tira as universidades do âmbito do Ministério da Educação e passa para a Ciência e Tecnologia, nós vamos perder, inclusive, em questão orçamentária. Recursos orçamentários. Se nós olhássemos agora cada nível de ensino, quais seriam os principais gargalos, por exemplo, no ensino primário? A gente vê que, apesar da universalização do ensino básico, a formação do aluno ainda é muito precária, porque os professores também têm tido poucos atrativos pela carreira.
Os salários são baixos, apesar do piso nacional, ainda há uma resistência dos estados em pagarem esse piso, né? E o que acontece é que a gente está tendo alunos que chegam até o ensino médio analfabetos funcionais, Sim. sem saber fazer um cálculo de uma porcentagem. Se nós olharmos pelo lado dos municípios, os municípios reclamam porque o governo federal passa muito encargos, responsabilidades e poucos recursos. E foi uma tendência também da Constituição de 88 dar mais poder e mais responsabilidade aos municípios. Os municípios dariam efetivamente conta da qualidade da educação, do ensino primário, que é um ensino fundamental, e fundamental para o desenvolvimento do país? Eu acho que não. Hoje essa questão do pacto federativo é fundamental porque o fundo de participação, né, dos municípios, dos estados, está sendo discutido, mas para diminuir. Sim. E tem muitos municípios e estados, especialmente no norte, que não vão poder, não tem condições de manter sozinho um mínimo de educação. Perfeito. Então, isso é uma questão candente hoje. E indo para o ensino médio, quais seriam os principais gargalos? De novo, a questão da qualidade, né? O ensino médio público ainda está muito deficiente na questão da qualidade. Mas há um fato novo e importante e que vai ajudar a melhorar, que é o Enem e a utilização do Enem como prova de ingresso para as universidades públicas. A utilização do Enem muda o vestibular, muda inclusive aqui na UFMG. Sim, o vestibular no UFMG acabou há coisa de 2 semanas, foi votado no Conselho Universitário. Perfeito, essa é uma boa medida, porque muitos telespectadores, a sociedade mineira também está apreensiva, porque a UFMG sempre foi a grande escola para formar a elite mineira. Sim. Vamos quebrar essa tradição com essa decisão do Conselho Universitário da UFMG? Sim, a Universidade Federal de Minas Gerais agora passa a integrar o SISU, o Sistema de Seleção Unificado. Isso aí pode trazer alguns receios, mas em geral a ideia é muito boa. Os números mostram isso. A universidade já adotou como primeira etapa o Enem, em 2009. E nesses 3 anos fez o vestibular para a segunda etapa. Mas isso, a gente pode mostrar isso com números, a gente vê claramente que a universidade perdeu número de candidatos por vaga, enormemente, e a utilização da segunda etapa não diferenciou muito os candidatos que ingressaram na universidade. Ok, professor, no segundo bloco nós voltamos analisando a educação e a qualidade na América Latina. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Estamos de volta com o programa Interconexão Brasil. Estamos analisando os desafios da educação no Brasil e na América Latina. O nosso entrevistado é o professor Siqueira, da Universidade Federal. No primeiro bloco, nós analisamos a qualidade da educação no Brasil e, nesse segundo, vamos dedicá-lo à qualidade da educação na América Latina. Que comparativos nós podemos fazer entre a educação ministrada na América Latina com a nossa brasileira, o senhor que tem viajado por esses países, diversos países da América Latina? Eu vejo que os desafios que nós temos hoje na universidade brasileira são muito semelhantes aos desafios que aparecem em diversos países na América Latina. E os problemas também, independentemente de governos que sejam progressistas ou não, a gente percebe que há uma demanda por maior valorização do professor, tanto em questão salarial, mas também por parte dos governos para que eles se titulem mais, e há uma pressão maior por produtividade.
Sim. que são coisas hoje candentes aqui e no mundo todo. No mundo todo. Quando nós compararmos, por exemplo, a formação do professor no Brasil e na América Latina, que semelhanças e diferenças podem ser estabelecidas? Alguns países estão agora exigindo a titulação de professores. Sim. Há países que têm um número de doutores muito grandes e outros que estão agora correndo atrás, né, dessa titulação. Sim. E com relação às metodologias de ensino e de aprendizagem, né? Nós temos visto que a educação, num certo sentido, meio parou quando a sociedade era mais ou menos agrícola, né? Alguns países deram um passo para ajustar a educação para uma sociedade mais industrial. Nós hoje vivemos numa sociedade do terciário e com uma grande disponibilidade de tecnologia. Há alguma inovação significativa, tanto no Brasil quanto na América Latina, com relação, digamos, aos novos métodos de ensino e de aprendizagem, professor? A grande novidade do uso de tecnologia no ensino tem sido os cursos online maciços, né? Eu vejo aqui no Brasil a gente está começando a utilizar essa... Educação à distância, né? A educação à distância, mas ainda... Muito incipiente, né? Muito incipiente, porque a iniciativa tem sido do primeiro mundo, né? Claro. Nos Estados Unidos é que tem proposto aí, inclusive, leis que permitam que as pessoas possam se graduar utilizando créditos cursando esses cursos online. A gente vê também, observando a Europa, que os sistemas entre os países da União Europeia eram muito diferenciados e que eles fizeram o Acordo de Bolonha para tentar exatamente criar uma certa homogeneização, digamos, uma semelhança maior entre o sistema. Há algo semelhante aqui na América Latina sendo implementado, professor? O ReUni foi uma tentativa de trazer alguns aspectos do Acordo de Bolonha para a Universidade Pública Brasileira. No entanto, não foi adotado por todas as universidades, muito pelo contrário. Pouquíssimas adotaram o bacharelado único, né, por área. Então, que é o bacharelado de 3 anos, né? 2 anos. Em 2 anos, a pessoa faz um bacharelado geral na área, né, de exatas, humanidades ou da saúde, para depois escolher, a partir do 3º ano, a sua carreira. A sua especialização. E esses cursos nossos tecnológicos vêm tentar responder mais ou menos isso também? Ou é outra iniciativa que pouco tem a ver com o Tratado de Bolonha? Eu não vejo semelhança com o Tratado de Bolonha, mas é uma iniciativa muito importante, fundamental, pelo fato de os institutos federais trazerem, então, a possibilidade da interiorização do ensino superior público. Sim. De qualidade, né? Os professores são doutores ou mestres e estão mais próximos de cidades pequenas no interior. Com o objetivo de formar técnicos também, mas não só, né? São professores, a carreira é uma só, do Magistério Federal, é uma coisa recente, entrou em vigor agora no 1º de março, são professores altamente qualificados, né? Isso vai mudar a face do ensino brasileiro. Quando se compara também a pesquisa no Brasil e na América Latina, em geral, as análises dizem que há um grande avanço do Brasil com relação aos países da América Latina. O senhor percebeu essas semelhanças e diferenças também no campo da pesquisa, nas suas viagens de estudo pela América Latina? Pouco pelo contato com os colegas, né? Porque me encontro com colegas de diversas áreas e não da minha área especificamente. O conhecimento que eu tenho é mais em termos dos índices de publicação, né? Mas há também uma crítica grande, porque esses índices de impacto são números que pouco dizem sobre a qualidade dessa pesquisa. Claro, né? Claro. E se nós olharmos a pesquisa que é feita, por exemplo, no campo da educação propriamente dita, né? Se vê avanços, se vê, digamos, alguma coisa que mereça destaque, professor?
Há muitos avanços, né, professor Giroletti? A questão toda é que essas pesquisas são acadêmicas, elas geram muitos produtos, artigos, livros, cursos. Os professores têm trabalhado demais e têm adoecido por causa disso, inclusive. Sim. Agora, a questão é se há um impacto no dia a dia do professor, do aluno, de quem faz a educação no dia a dia. Essa é uma preocupação que nós temos, né? A pesquisa financiada por sindicatos vai tentar moldar a realidade para que ela se transforme. Muitos professores, eu interpreto a sua fala, têm se queixado muito do produtivismo que existe na universidade, onde os professores são obrigados a produzir, quer dizer, além de aulas, papers, e nem sempre papers de grande qualidade, de grande contribuição ao desenvolvimento brasileiro. Fala-se até que se Einstein fosse professor hoje, ele não teria inventado a lei, ele não teria conseguido um cargo de professor. É isso mesmo, professor? Qual a sua avaliação? Essas são distorções que a gente tem que, né, apontar e modificar. Não é quantidade que traz qualidade. Claro. Mas, outra, quando nós falamos também em pesquisa, nós necessariamente entra a questão financiamento. O financiamento no Brasil, a pesquisa, é melhor do que na América Latina? Que comparação pode ser feita? Eu vejo que o Brasil tem financiado cada vez mais a pesquisa e isso tem trazido resultados. Os cursos de pós-graduação têm cada vez mais obtido os níveis mais altos e um nível de inserção internacional grande. É preciso continuar. No segundo bloco, no terceiro bloco, nós voltamos falando um pouco quais seriam os desafios para melhorar a qualidade da educação na América Latina. Um instante só. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Estamos de volta. Nos dois primeiros blocos falamos da qualidade da educação no Brasil e na América Latina. Professor, eu estou sabendo que o senhor lidera um movimento no Brasil e na América Latina para exatamente melhorar a qualidade da educação, que é o grande desafio dos países da América Latina, exatamente para serem, digamos, países que possam igualar-se ao primeiro mundo, como nós dizemos. Que movimento é esse, professor? Nós nos inspiramos no DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Foi criado em 55 por 20 sindicatos de diversas categorias para fazer pesquisas econômicas e subsidiar os trabalhadores nas suas lutas, né, por melhores salários, melhores condições. Inspirado no DIEESE, nós propusemos então o Instituto de Pesquisa em Educação, o IP. Aliás, além do DIEESE, tem uma outra experiência extremamente significativa, que é o DIAP. O DIAP. Na década de 80 foi fundado o DIAP, inspirado no DIEESE. E eu constatei que nem o DIEESE nem o DIAP eles são conhecidos na América Latina. Então, no contato com colegas de diversos sindicatos de docentes universitários na América Latina, essa ideia foi crescendo e sendo apoiada e então fundamos há cerca de um ano o IP Brasil e o IP da América Latina e do Caribe. O IP é exatamente que Instituto de Pesquisas em Educação. Quais os objetivos desse instituto? Então, o IP é formado por trabalhadores e estudantes, né, docentes, trabalhadores técnicos administrativos, estudantes que são os protagonistas da educação no dia a dia. A ideia é de financiar pesquisas que permitam que a gente faça diagnósticos, proponha ações e acompanhe essas ações para fechar o ciclo novamente, né, de diagnóstico para mudar a realidade da educação no dia a dia. Porque nós que somos professores, né,
você, meu colega lá da UFMG, os alunos, os técnicos, sabemos quais são os problemas na sala de aula, na escola, temos consciência disso. Não temos como mudar isso, falta dados, falta informação, falta conhecimento. Sim. Essa é que é a ideia do IP. Sim. Fornecer esses dados, essas informações e esse conhecimento de maneira que a gente possa propor mudanças concretas. Sim. Intervir na realidade, qual a estratégia para fazer isso, digamos, para dar viabilidade desse sonho, que é o IP, para que, digamos, se concretizem em projetos concretos, professor? Então a ideia do IP não é tanto fazer pesquisa, mas contratar pesquisa através de editais de pesquisa, financiada por sindicatos e entidades estudantis que formam o IP, com a proposta de, por exemplo, inicialmente diagnosticar. Exemplo, nós fizemos um sobre seminários, então fazemos seminários em que começamos a discutir as questões como financiamento da educação, valorização docente e vamos fazer agora sobre violência na escola. Trazendo então os protagonistas, docentes, os estudantes, os técnicos administrativos, para discutir a questão da violência. Falando da violência, e que tem preocupado muitos professores, sobretudo no ensino primário, ensino médio, na universidade não é tanto, penso eu, né? Como é que está a violência, por exemplo, nos outros países da América Latina? Ela tem se acentuado como aqui no Brasil ou não? A gente constata que esse não é um problema só brasileiro, né? O fato da gente se encontrar com colegas da América Latina, a gente constata isso, que isso também é uma preocupação deles cada vez mais. Mas qual que é a resposta que a gente tem para essa questão da violência? O governo está querendo propor uma lei em que o governo estadual, né, se não me engano já até passou, o aluno vai ser punido se ele respeitar o professor. Sim. Uma intervenção do Estado. O que está faltando é propostas dos responsáveis pela educação, que são os alunos, os professores e os técnicos, fazerem sua proposta. Porque na nossa geração, as professoras eram algo sagrado que nós prezávamos, prestigiávamos. Está caindo exatamente o prestígio do professor, a desvalorização do professor está em baixa? A desvalorização do professor é cada vez maior, né? O professor é desvalorizado como profissional, salarialmente, dentro de sala de aula, como agente autônomo da educação, inclusive. Há cada vez mais a necessidade de enquadrá-lo dentro de currículos bem determinados, bem fechados. Ele só tem que cumprir aquele programa. Ele quase que tem que responder a uma linha de produção em que os alunos têm que passar, o diretor é um gerente que fiscaliza se ele cumpriu o programa na data. Se o aluno tem uma dificuldade, ele não tem tempo para responder, ou seja, estão tirando totalmente a autonomia do professor, inclusive. Essa faz parte de todo desse quadro infeliz de desvalorização do professor. As salas também muito cheias, professor, de alunos? Com certeza, né? O professor tem que cumprir um programa na data certa, aumentam-se os dias, né? No ensino básico agora são 200 dias por ano, mas não necessariamente a qualidade melhora. Pelo contrário, o que a gente tem visto é que está só piorando. Podemos pensar a melhoria da educação sem professor ou ainda o professor é, digamos, uma figura essencial para melhorar a qualidade do ensino nos vários níveis? Eu acho que o papel do professor é que está mudando. Antes o professor era visto como a autoridade detentora do conhecimento e que era quem sabia tudo e o aluno não sabia nada. Claro. Hoje, o aluno, ele tem, especialmente na universidade, ele tem o seu computador conectado à internet, ele está falando de um assunto, o aluno está pesquisando,
na internet sobre o assunto, começa a fazer perguntas, né, que são suscitadas pela sua própria pesquisa, ele começa a interagir com outros colegas que têm, em qualquer parte do mundo, que têm os mesmos interesses. Isso aí faz do professor, então, que não mais detentor de um conhecimento, porque o conhecimento está disponível. Sim. Mas faz Conhecimento dele... ou informação, professor? Acho que dado, informação e conhecimento são distintos, né? Eu digo isso. O dado, ele simplesmente não tem contexto. A informação é o dado com contexto. O conhecimento é o que você pode fazer com essa informação para obter novas informações. Ok. Professor, queria agradecer muito sua participação aqui no programa, no nosso dia de estreia. Muito obrigado pela sua presença e desejamos muito sucesso a essa iniciativa do IP, porque é um grande desafio melhorar a educação na América Latina. Muito obrigado, professor Girolete. A vocês que estiveram conosco, muito obrigado pelo prestígio e nós continuamos na semana que vem, na próxima quarta-feira. Fique conosco. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte.